Boa noite a todos. Deixa eu diminuir aqui, daqui a pouco a gente fala disso. Boa noite a todos, todas aí, para quem vai também nos assistir talvez depois, por demanda. Nós estamos então mais um laboratório de teologia, estamos começando, né, uma coisa nova aqui no nosso curso de teologia. O nosso curso de teologia é um curso novo, e a proposta então do nosso laboratório é abrir discussões aí gerais sobre o tema de teologia, assunto de aula, conceitos ou conteúdos eh, complementares aí ao curso, né, justamente para você ter essa proximidade, não ser só um EAD, né, distante, né, ser um EAD próximo aí, onde a gente pode estar aí dialogando uma vez por semana aí com assuntos diversos das disciplinas que vocês estão tendo, tá. Hã, Antes de começar, eu só vou passar para vocês aqui, que nós vamos ter então nosso ciclo de estudos. Estava aqui na tela, agora eu abri ele aqui todo. Então tá aí, o ciclo de estudos, esse aqui é o 18º, tá, ciclo de estudos da UniCV. É uma espécie de um simpósio, tá, onde várias áreas, são representadas, e aí no nosso caso nós representamos as áreas de humanidades, tá. O simpósio vai ser então do dia 3 a 7 de junho, e vai ser sempre à noite. Então o simpósio ele vai ter palestras, ele vai ter mini cursos e vai ter, comunicações, tá. As palestras, são 3 palestras, vai ter mesa redonda também, eu vou estar numa das mesas, e nós vamos estar falando sobre, inclusive, teologia e pensamento decolonial, e eu vou coordenar uma das mesas. E vai ter também, as comunicações, que são os trabalhos de pesquisa dos alunos, tal, né. O simpósio, como todos os simpósios, congressos, pode ser lançado no currículo Lattes, tá, com participação de evento. Isso aqui é muito importante, né, principalmente para quem quer ter carreira acadêmica, porque conta ponto, mas também é importante porque sempre se mantém atualizado na pesquisa. Esse tipo de atividade, ciclo de estudos, simpósio, congresso, né, quando coordenado por universidades, geralmente chama-se aquelas pessoas que estão fazendo pesquisa, e a ideia é ouvir então as pesquisas mais atuais aí sobre o assunto. Inclusive eu super recomendo que vocês participem, porque o Jonas vai falar lá, né, o Jonas vai estar na minha mesa e eu vou estar cutucando ele. Ele está com a tese de mestrado agora defendendo esse, acho que esse mês agora de maio, junho, e ele vai estar fazendo a defesa lá da sua tese, então vai estar falando um pouco dela. Ele trabalha sobre teologia decolonial também nessa tese. Vai ter mais 2 colegas nossos aí da UniCV também, formandos recente, que vão estar falando também, né, de teologia decolonial. Deixa eu ver o que tem mais aqui nesse nosso ciclo de estudos. Os nossos ciclos de estudos, então, você ganha um certificado com carga horária, que vai preencher como hora extra curricular, né, para quem está aí nos cursos EAD, precisa complementar a hora extra curricular, esse ciclo de estudos, ele complementa isso, tá. Ele tem um custo, o custo dele não é muito caro, ele é R$ 40, tá, custo subsidiado aí para quem é do EAD. Geralmente é mais caro, tá, mas como é pro EAD, eles conseguem fazer um preço mais baixo. Hã, ok, vai ser tal a data. Sobre o evento, foi feito para conectar, engajar, aqui é mais termos gerais. Programação, dia 3 então, abertura e palestras, dia 4 mini curso, dia 5 mini curso, dia 6 palestras também, aí ele colocou em breve, porque ele vai ainda colocar aqui o que que vai acontecer, tá. O certificado será então de 20 horas, de participação. Agora quem faz uma comunicação ganha um segundo certificado de comunicador, e ainda tem o seu trabalho publicado nos anais do evento, tá, que conta como uma publicação. Então isso aqui é bem relevante. Como é que funciona isso? Você, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa, aí você envia o resumo da pesquisa para o evento, só o resumo. Aí vai ser avaliado e no dia do evento você vai comunicar a pesquisa que você vai fazer. Depois de comunicado, você tem 30 dias para enviar o texto completo.
Aí você envia quando você enviar o seu texto completo, aí ele vai passar por uma comissão de análise e correção. Feitos os ajustes necessários, ele vai ser levado para publicação nos anais, do congresso. E essa publicação você pode colocar no currículo Lattes como publicação, fica disponível online como publicação do 18º ciclo de estudos na área de humanidades, tá. Então é legal, é uma oportunidade de dialogar com outros pesquisadores, é uma oportunidade de ter aí o material de vocês publicado, né, e de você já começar a entrar nessa área mais acadêmica. Tanto porque isso aqui vai servir para fundamentar depois aí o currículo Lattes aí de vocês. "Ah, professor, eu não tenho currículo Lattes", quem não tem, tem que ir atrás, eu sempre faço para os alunos, né, isso que para mim tinha que ser obrigatório, entrou na faculdade, na área de humanas, na área de humanidades, tem que imediatamente fazer o currículo Lattes, porque humanidades a maioria vira professor, né, raros casos não são professores. Então se pretende, mas depois ser professor na área de humanidades, aí o currículo Lattes é importante para isso. Ok. Quem quiser então fazer, tem 2 slides. Aqui tem essa daqui, que é o deixa eu pegar o outro aqui. Esse aqui é o link então, do evento, né, e também tem um link do formulário de submissão. Deixa eu colocar ele aqui então, para a gente já ver também. Deixa eu pegar aqui. Cadê o código? É FX, espera lá, R27. Deixa eu ver se abre aqui. Abriu. Opa, não foi. Só um pouquinho que eu acho que eu anotei errado. FK, R17, 27. Eu não sei onde eu tô vendo 20, é Z7. Oh, meu Deus, é muita veieira. Aí, agora foi. Deixa eu abrir aqui para vocês então. Terceira semana de humanidades, compartilhar. Então, quem for participar como comunicador, quiser apresentar um resumo de pesquisa, aí tem que entrar tem que pedir esse outro link para esse outro formulário aqui, tá? Que aí eu envio para vocês, quem quiser. E aí nesse formulário aqui, vocês vão preencher os dados então da pesquisa, nome, e-mail, telefone, de onde você é aluno, né? Qual curso você está, e aqui um resumo. Aí você envia o resumo aqui, ó. Esse resumo então vai ser analisado e incluído aí no congresso, desde que ele cumpra aí as exigências mínimas de um resumo acadêmico, né. Aqui tem até o modelo aqui para você ver como é que é feito um resumo acadêmico. Esse roteiro que eu estou falando aqui, ele pode ser feito para todos os congressos em todas as faculdades, tá. Isso aqui não é uma coisa só assim na UniCV. Essa ideia de apresentar uma comunicação, para um público acadêmico, e discutir com os pares e depois enviar isso para uma revista ou para um livro de anais do congresso, isso tem em todas as faculdades. Eu sempre recomendo aos meus alunos que façam uma vez aqui na UniCV para aprender e depois se inscrevam nas outras. Porque isso daí tudo conta como experiência para você, principalmente você que quer ser professor. E se você quer ser professor universitário, aí é obrigatório, tá? É que se você não quiser ser professor universitário, pode participar, que é bom. Mas se é para ser professor e trabalhar no meio mais universitário acadêmico, aí é obrigatório. Quanto antes você começar, melhor, porque isso aqui tudo pesa. Amanhã depois quem vai fazer o mestrado, por exemplo, eu vou fazer mestrado. Para você ser aprovado no mestrado, você tem que ter então currículo Lattes, tem que ter, eh, quanto mais você tiver de publicação e participação em congresso, vai pesar mais, porque cada um vale um ponto. Como funciona no mestrado? O mestrado existe então para entrar a prova, avaliação de currículo, é a prova, geralmente línguas e conteúdo, avaliação de currículo e a tese, e o projeto, pré-projeto. São 3 elementos para você,
entrar aí no mestrado. O pré-projeto é aquilo que todo mundo entra mais ou menos igual, um o outro que só é muito melhor. Vai fazer muita diferença mesmo, o segundo ponto aí, que é a questão do currículo Lattes, porque isso é o que quebra, que muita gente entra na graduação e não se prepara. Começa e termina a graduação e não participou de um congresso, não participou de um simpósio, não publicou nada. Então isso daí, gente, é a maioria. 95% dos alunos que vão fazer o mestrado são assim. Os 5% que passam e que têm uma boa nota são os que participaram. Então, arrume um jeito de participar. "Ah, professor, mas tem que pagar e não tenho dinheiro". Não tem problema. O que que você faz então? Procure os de graça. Tem vários eventos desse no país que são gratuitos. Aqueles feitos por universidades públicas geralmente são gratuitos. Alguns por universidades privadas também são gratuitos. Se eu não me engano, já está aberto o da FTSA, da Faculdade Teológica Sul-Americana. E acho que na próxima aula eu já trago para vocês certinho como é que funciona para se escrever um projeto lá. Eu também vou estar com uma banca lá, coordenando uma das bancas, se quiser ir é bom para participar e ter experiência, encontrando o professor lá fica até mais tranquilo, depois nas outras fica livre. O da FTSA geralmente não é pago, tá, é gratuito. Então, nesses gratuitos é vantagem, ele dá o certificado da mesma forma, vale no MEC do mesmo jeito, a vantagem é que você não paga, tá. Então, eu recomendo que faça. Tive alunos que estão no mestrado hoje, e que seguiram o caminho e não tem outro, gente, eu estou nisso há muito tempo, eu sei o caminho. O caminho não tem outro, é participar de congresso, publicar, isso é um peso grande na nota no final e vai fazer diferença entre um e outro trabalho, tá. Eu falo isso porque os trabalhos escritos geralmente têm a mesma média, tá, não dá muita diferença. A prova também não dá muita diferença, mas é nesse item onde vai haver uma diferença muito grande, porque nesse item você pode ter alguém que nunca participou de nada e alguém que participa de todos, tá. Então, como já estamos fazendo EAD mesmo, então eu falo, ande a segunda milha e vá atrás do que tiver. Isso aqui é bom porque amanhã depois vocês terminarem o curso, você continua antenado no conteúdo. Porque aqui nos congressos você sempre vai ter as atualizações na pesquisa. Por exemplo, o Rodrigo aí terminou história. Foi história, Rodrigo, você terminou? Ah, desculpa, não ouvi. Ou ciência da religião? Tô concluindo ainda, professor, história. História. Aí terminou a história, é a mesma coisa. Não precisa abandonar. Aí vai lá, procura onde está tendo então os congressos, os simpósios e tenta participar, pelo menos 2 por ano, pelo menos 2 por ano, para ficar atualizado, porque nesses congressos está se passando tudo que tem pesquisado recentemente, então você vai estar sempre atualizado. Então uma boa forma de manter o conteúdo atualizado hoje é você continuar fazendo congresso e participando de pesquisas, tá? Beleza, dito isso aqui, antes de ir para frente, a gente começar a falar do tema que a gente trabalhou para hoje, eu quero só perguntar para você se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer alguma pergunta sobre o assunto, se quiser, a hora é agora. Quer Professor, sim, o Exupério, senhor pode falou sobre a gente assistir as palestras e ganhar um certificado que vale hora, né? uhum. Eu não consigo colocar eles lá no, na página lá da faculdade lá para comprovar que eu fiz os cursos. Como assim na página da faculdade? Esses daqui? Quando não tem, quando tem as palestras ou tem esses ciclos de estudo que a gente participa, não vem um certificado da Vem, UFV? sim, Valendo, tem outros que vale 2 horas, tem outros que vale 1 hora. sim. E aí não tem que postar lá no... No ambiente da faculdade tem. Mas aí, Isso, eu não... quando você não conseguir, entre em contato com os tutores. Aí pede para eles te ajudarem que eles lançam para você. Ah, beleza, é porque eu já tenho bem uns 6 a 8 aí, eu não consigo colocar nenhum. Vou Isso, mas falar com o conversa Jonas depois. isso, conversa com os tutores que eles dão uma orientação legal para você de como colocar isso. Às vezes está com algum problema no sistema, alguma instabilidade. Beleza. Beleza. Deixa eu então parar aqui para pôr outra apresentação então, que aí a gente já ok. Então, nós estamos falando aí já desde a última aula, começamos a falar sobre o pecado, né. E aí eu quero só mostrar algumas coisas para vocês, fazer umas provocações e a gente poder fechar o assunto,
que nós começamos na aula passada. Eu geralmente falo para a gente tomar muito cuidado quando faz uma pesquisa. Quem assistiu às minhas aulas, vê que eu sempre falo da importância do grego e do hebraico, né. Ó, eu vou mostrar para vocês agora como funcionam as pesquisas numa bíblia eletrônica. Isso quer dizer que é uma bíblia boa, tá. Mas olha a diferença que vai dar. Eu vou fazer isso aqui só para vocês prestarem atenção na diferença que dá de uma versão, para outra. Ok. O Arthur pediu para entrar, chegou. Boa noite, Arthur. Fala pessoal, boa noite. Legal. Beleza, Eduardo? Opa. Então, vou mostrar para vocês aqui como que dá a diferença. Por exemplo, aqui eu tô na Bíblia S-Word e eu vou fazer uma busca aqui. Será que não vai dar para vocês verem a busca? Eu tô vendo que não está aparecendo para vocês o pop-up da busca. Que pena. Bom, eu vou só jogar aqui direto e eu já mostro. Ó, pecado, por exemplo. Ó, pecado na Bíblia Ara. Eu vou mandar ele fazer a pesquisa. Eu já tiro uma cópia e mostro aqui para vocês. Ó. Deixa eu dar um print screen aqui que aí já capturo. Aí deu. Deixa eu trocar aqui. Se não dá de um jeito, a gente arruma outro. Olha lá. Aqui. Aí. Então essa aqui, ó, na Bíblia Ara, eu joguei o termo pecado. Olha lá, apareceu aqui embaixo, ó, para vocês terem uma ideia, ó. 334 vezes o termo pecado de acordo com a Bíblia Ara. Então, se você fosse pegar uma chave bíblica da Almeida Revista Atualizada, você ia encontrar 334 referências à palavra pecado. Agora eu vou jogar aqui, para você ter uma ideia, na ARC, na Revista e Corrigida. Olha que loucura. Cadê? Deu. Tá aí, ó. Aí deu agora quantas vezes? 299. Aí você fala, para onde foram as 35, professor? O que aconteceu com aquelas 35 palavras pecado que tinha em uma e que nessa agora não tem? O que eu estava dizendo com isso é o quê? É que não adianta você fazer pesquisa no português. Porque muda de uma Bíblia para outra. Depende do tradutor, entendeu? Então você não pode falar assim, ó, existem na Bíblia 300 vezes a palavra pecado. Não baseado na Ara. Na Ara 300 e pouco, na ARC 299. Ó, vou jogar uma na NTLH para vocês verem. NTLH. Cadê a minha? Tá aqui para baixo, achei. Pecado. E o que acontece? Acontece que os autores, mas não traduzem por pecado. Aí uma hora ele traduz por iniquidade, outra hora ele traduz por transgressão. E com isso, como é que você faz então um estudo sobre o pecado, né? Ó, essa daqui é a NTLH, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Espera lá. Aí, o NTLH, 282 vezes, já está diminuindo. Fala assim, o negócio então, gente, é nosso. Opa, tá louco aqui o meu pincel. O negócio é a gente estudar a Bíblia na NTLH, porque na NTLH tem menos pecado. É só 282. Se você quiser mais pecado, você estuda na Ara.
Se você quiser um pecado mais ou menos no meio, você estuda na RC. Isso eu fiz do pecado, mas tem vários outros conceitos, é a mesma coisa. O que acontece? Depende de tradução para tradução. Então não dá para fazer estudo temático. Eu, quando era novo, tudo era o temático. Quando eu comecei a pregar, a gente ia lá para a chave bíblica, lembra? Referência bíblica no fundo da Bíblia Strong. Aí pegava a chave bíblica, porque está escrito assim, assim. Mas então, está escrito mesmo? Depois que eu comecei a fazer esse estudo comparado das traduções, eu comecei a ver que não dá. Aí você chega à conclusão de como é que eu faço o estudo sobre o pecado, por exemplo. Você tem que usar o grego e o hebraico. Senão, não dá. Senão, você nunca vai saber o que está falando, se é pecado realmente, ou se é transgressão, ou qual o conceito que ele está usando. Você vai ter que apurar isso caso a caso, item a item, porque não dá para saber, tá? Vai ter que sempre ir um atrás do outro. Então, a primeira coisa e o mais importante para fazer um estudo temático, no caso aqui nós estamos falando sobre o pecado, né, é você usar o grego e o hebraico. O hebraico, principalmente, porque o hebraico, eles são 26 palavras diferentes para escrever sobre o pecado no hebraico. No grego é uma palavra só, é hamartia, até fácil. Né? No grego é hamartia. Mas no hebraico tem avon, ratá, pechá, que são as principais, né? Raá. Aí cada uma vai ter uma característica diferente da outra. As mais usadas mesmo é o pechá e o ratá, que são as mais usadas. Depois do ratá é ratá e pechá. O ratá é primeiro, ratá e pechá. Aí você vai ter o avon e o raá, que aí é o mal e a maldade, né? Mas todos eles são traduzidos às vezes como pecado. E por isso a gente tem que olhar sempre no texto ali com cuidado, né? Por exemplo, quando a gente lê o Salmo primeiro, ó, quer ver? Ó? São umas coisas que a tradução pega a gente e não dá para você fundamentar um estudo, uma tese, um artigo baseado numa proposta dessas. Quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui para vocês. Agora dá para a gente voltar para o texto bíblico. Tá. Deixa eu pôr aqui os Salmos. Salmo primeiro, por exemplo, que é outro que dá para ver essa diferença e entender como essa diferença aí aparece. Lá até que não trabalha tanto o pecado, mas ele dá nome aos bois lá. Espera um pouquinho que eu já entro. Salmo primeiro, bem conhecido, né? Aqui, ó. Então a gente olha assim, né? Bem-aventurado o homem, né? Tá aqui, né? No singular, né? Que não anda no conselho dos ímpios. Então ele tem os ímpios. Depois, ó, os pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. E depois, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tá. No português, o que acontece? A gente pega isso aqui e entende que os ímpios, os pecadores e os escarnecedores é tudo mesmo gente. A gente não tem a noção que são pessoas diferentes. No hebraico, são personagens diferentes. Tá? E quando você abre o hebraico, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tanto é isso, ó, antes de mostrar no hebraico, isso aqui vai mudar se você mudar a versão. Ó, vamos pegar aqui uma pastoral. Os que não vai no conselho dos injustos, pecadores e zombadores. Ah, por que ele mudou? Por causa do termo pecado, porque são 26 palavras. Então, na hora, agora pensa, 26 palavras, cada uma delas no português cabe 10, 15 sinônimos. Você pega 20, multiplica por 10 sinônimos, você tem 260 possibilidades de tradução. Aí fica essa loucura no texto. Ó. Peguei a pastoral. Vamos pegar agora aqui a Ara, que é a conhecida, né? Ímpios, pecadores, escarnecedores. Agora você vai para a NTLH. Eu fui na pastoral, né? O primeiro, em vez de ímpios, ele já colocou injusto. Você fala, é diferente injusto de ímpio? Muito! Injusto de ímpio é muito diferente um conceito do outro. Né? Pecadores, até que o do meio ficou. E o último, zombadores, escarnecedores, até que a gente aceita como parecido. Né? Quando eu pego, então, a ARC, que é uma próxima da ARA, vamos ver o que ela faz. Conselho dos ímpios, então essa aqui tá certa, ela segue a ARA, tá vendo? Aí ela tá coerente com a irmã.
pecadores, ó, e escarnecedores. Vamos pegar agora aqui a Fiel, edição da Bíblia Fiel, também traz a Fiel, ó, ímpios, pecadores, escarnecedores, também foi fiel, a Bíblia Fiel, né? A NTLH, a NVI, ó, a NVI. Ímpios, pecadores e zombadores, na NVI. A NTLH ela sempre muda, né? Dos maus, o primeiro. Exemplo dos que não querem saber de Deus, o segundo, que é os pecadores. E o terceiro, os que zombam, tá? No hebraico, olha lá, deixa eu pôr aqui para vocês verem. BHS. A Salmo 1. Os que não andam. O primeiro aqui, ó. Os Rechaim, tá? Que é o primeiro grupo. Tá aparecendo para vocês, né? O segundo grupo, ó. É porque aí a palavra para pecado aqui, rachá, que é maldade, mas também serve como pecado. Aí ele pegou o Rechaim, né? Que é os pecadores, os maus. Podia ser traduzido por pecador. A segunda palavra que ele usa é os Hataim. Então, é um outro grupo. Então ele está falando de grupos de pessoas diferentes. Os Hataim, que é os pecadores, aí Hatá é um termo muito usado para pecado, os pecadores. E o último grupo aqui, ó, os Leim, que é um outro grupo ainda. Então ele pega 3 grupos, um diferente do outro. E o problema é que o português, quando nós vamos ler os pecadores, os ímpios, os escarnecedores, a gente tem a tendência de achar que é tudo sinônimo. Porque no português são sinônimos. Ímpio, pecador, escarnecedor é sinônimo no português. Né? Então isso daí é um problema quando a gente vai estudar algum conceito bíblico, principalmente os relacionados ao pecado, devido à diversidade de termos que ele tem. Outra coisa interessante que na minha pesquisa me chamou muita atenção quando eu fui estudar, foi a questão do Novo Testamento. Então, para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar só pecado, porque entra pecado, pecadores, tudo, né? E aí a gente consegue fazer a pesquisa só pelo termo parcial, que aí pega mais palavras. Só que aí eu faço a pesquisa onde? Eu faço a pesquisa na ARA, eu faço a pesquisa na NTLH, eu faço a pesquisa na ARC. Então, dependendo da versão que você faz, vai alterar a pesquisa, tá? Então, assim, no Antigo Testamento, em geral, é onde há a maior parte das ocorrências do termo pecado. Então, no Antigo Testamento, aqui, constando a versão ARA, são 356 vezes. Na versão ARC, que é corrigida, são 336 vezes. Agora, no Novo Testamento, vai haver uma mudança gigantesca. No Novo Testamento cai para 198, isso considerando pecado e pecadores também junto, tá? E só nos evangelhos, aí é onde cai muito mais. Só nos evangelhos, contando todos juntos, cai para 70 vezes. Isso usando o termo pecado, tá? Se usarmos a palavra pecado completa, aí no Novo Testamento, deixa eu pegar aqui para vocês. Esse pecado ainda é 80 vezes só nos evangelhos, tá? Se considerar só um dos evangelhos, então, em cada uma das situações vai mudando, porque cada um vai dando um contexto diferente, uma época diferente. Então, quando a gente vai falar do pecado, isso aqui é muito importante. Nós falamos na aula passada um pouco, falamos aí sobre o pecado no Antigo Testamento, alguns problemas que o conceito de pecado tem. Tá? No Novo Testamento, aí a coisa muda, porque o discurso agora muda. Por exemplo, quando Jesus vai falar do pecado, ele já não tem mais aquela abordagem do Antigo Testamento. A abordagem de Jesus agora, ela é parecida com a dos profetas, tá? Que é uma abordagem que foca nas elites, isso ele faz, né? Bem na hora do hebraico, que coisa, né, Rodrigo? Travou no hebraico, né? Então, a abordagem de Jesus, ela cai, ela vai parar, então,
ela é parecida com a dos profetas, ela é muito crítica à estrutura. Você não tem uma percepção de Jesus como era do Antigo Testamento, dos sacerdotes do Antigo Testamento, de encontrar o pecado no povo para que o pecado fosse perdoado. Então essa postura do sacerdote, de estar no templo ouvindo os pecadores para perdoar pecado, isso foi depois, a base do que se tornou a Igreja Católica, né. A Igreja Católica vai usar isso aí no fundamento dela, teológico. Tanto que aí vai ter aquele ofício do padre, que recebe a pessoa, ouve a confissão, perdoa pecados. Então, na estrutura da Igreja Católica foi assim por muito tempo, né. Os protestantes, com Lutero, tentou-se abrir mão disso, mas não conseguiram. E ainda hoje isso é muito forte. Ainda essa estrutura do Antigo Testamento. Sendo que em Jesus, na sua própria comunidade, o que ele faz? Ele não leva mais isso em consideração. Pode olhar que Jesus está lidando com pessoas pecadoras todo dia, todo dia. Ele sempre lida com elas, mas o pecado não é um problema para ele. Então aí é uma mudança de paradigma. No Antigo Testamento, na percepção sacerdotal, o pecado é um problema que precisa ser purificado para que se achegue a Deus. Porque naquela tradição, se um pecador se achegasse a Deus, ele ia tornar o local sagrado impuro e ele ia morrer. Na tradição de Jesus, nada do que nós façamos vai tornar alguma coisa de Deus impura. Entendeu? Na tradição sacerdotal antiga, do Antigo Testamento, eles têm esse problema, essa noção de contaminação que eles trazem de outros povos para a tradição judaica. Essa percepção de que o pecado contamina, então se tocou, você também era contaminado. No Novo Testamento, ele rompe com isso daí. O pecado não é um problema mais. Por quê? Porque o Novo Testamento já parte da perspectiva de que ele já foi derrotado. Isso é uma coisa que as nossas teologias hoje têm dificuldade de fazer, essa passagem. As nossas teologias sistemáticas, na maioria delas, ainda estão todas amarradas na tradição do Antigo Testamento. Tá? Isso foi um problema. Por exemplo, na Reforma, o Lutero abriu mão disso. A teologia do Lutero já não leva tanto em consideração tanto ao pecado. Mas a teologia de Calvino não. O Calvino, então, ele vai resgatar o Antigo Testamento, que o Lutero tinha quase aberto mão. E nesse resgate que o Calvino faz, aí renova todas as tradições. O Melanchthon, que já era o discípulo de Lutero, também resgata o Antigo Testamento. E com isso há um impasse. Há uma tendência de Lutero de, gente, o pecado não tem mais esse poder, foi derrotado, mas uma tendência dos teólogos a voltarem para o Antigo Testamento e continuarem dando poder ao pecado. Então isso é uma coisa a se passar no Novo Testamento. O pecado tem poder, o pecado não tem poder. Em Paulo, o pecado não tem poder de mais nada. Nas cartas paulinas, o pecado foi derrotado. O último inimigo é a morte, é só estar esperando derrotar. Em Jesus e nos evangelhos, o pecado não tem poder mais nenhum, porque em momento algum o pecado é um limitador para que a pessoa se achegue a Deus. Então, foi totalmente derrotado. O problema é que na tradição teológica começou-se a resgatar o ideal do pecado, e resgatar a tradição do Antigo Testamento. E qual que é a grande implicação disso? É que quando eu resgato o pecado, eu questiono a graça. Então esse é o grande problema da teologia em relação ao pecado. Então, o que a gente pensa em relação ao pecado, professor? Como que a gente lida com isso? Falar para vocês assim, eu abri mão da teologia sistemática já tem um bom tempo. Eu, quando comecei a estudar, o meu foco foi teologia sistemática, tanto que eu tenho todas as teologias sistemáticas que você imaginar, eu tenho. As clássicas, as novas eu deve ter uma ou outra aí que eu não tenho, mas é muito material repetido, então eu nem comprei. Mas eu sempre tive. E olhando todas as teologias sistemáticas, hoje eu olho assim, vão para a Bíblia. Vão para a Bíblia, porque não dá, as teologias sistemáticas ficaram muito amarradas no Antigo Testamento. Eu, na minha prática pastoral, eu foco muito nos evangelhos. Mas isso é uma prática luterana, tá? O luteranismo tem isso, né? O que manda é o evangelho e pronto, acabou. O Antigo Testamento pode dizer o que for, o profeta pode dizer o que for, a autoridade máxima é o evangelho. Isso é uma das tradições do luteranismo. Eu faço isso na minha prática pastoral.
Mas isso aí, assim, cada igreja, cada pastor vai ter que conseguir adaptar a sua prática pastoral, a doutrina da sua comunidade. E tomar cuidado para ver como isso vai lidar com a graça, se isso vai ou não afrontar a graça, né. Qual o resultado disso? Porque com a graça, você tem todo um outro edifício, que é a cristologia, né, que quando você afeta a graça, você também diminui Cristo. Então tem vários problemas que vão sendo derrubados por causa da tradição da graça. Então é sempre uma e outra. O que eu aprendi foi que Jesus, ele parece, na minha visão, que ele está dando o foco assim: "Ó, vamos fazer a coisa certa". "Ah, mas eu errei". Rapaz, errar todo mundo erra, agora vamos fazer a coisa certa. O foco é muito mais em vamos crescer, servir a Deus, amar o outro, dar a vida pelo outro, do que em vamos corrigir os pecados. É tipo assim, se a gente for corrigir os pecados, a gente nunca vai conseguir servir o outro, se esperar corrigir os pecados para começar a servir o outro, né. Então assim, o pecado ele sempre vai estar aí e sempre vai ser um problema, né. Então aí eu vou abrir para vocês aí compartilharem comigo o que que nós temos aí de problema, como é que vocês veem a questão, se tem alguma dúvida, alguma questão ainda sobre ramartiologia que queira discutir, a gente abre, eu apresento as teorias que tem, e aí a gente toca para frente. Alguma coisa ainda aí vocês? Como é que lidam com isso? Eu não peguei a primeira parte do estudo, né, na aula anterior não consegui participar. Vamos deixar aí o Exupério falar primeiro, né. O Exupério é a tua experiência, né, o Exupério tá com uma experiência mais da ciência da religião também, né, Exupério? É, a gente está estudando as ciências da religião. Mas a outra vez já ficou bem explicado a É, questão isso, do pecado. sim. A questão que eu Na achei legal agora aí foi que, tipo, se no caso a gente estiver fazendo estudo ou aplicando uma aula dominical, qualquer coisa, e a gente for fazer uma doutrina do pecado, a gente está aplicando novamente, professor Asley, esquecendo a graça? então, sempre que a gente dá ênfase ao pecado, a gente dá ênfase à lei. Esse é o problema do pecado, entendeu? E sempre que você deixa o pecado para lá, você está dando ênfase à graça. Sempre vai ser isso. Por quê? O Paulo já disse, né? O aguilhão da morte, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte, eu sempre confundo o verso. O aguilhão, 1 Coríntios, o aguilhão do pecado é a morte, e a força da morte é a lei, e o poder da morte é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, é isso, é o contrário. O aguilhão da morte é o pecado, isso. E a força do pecado é a lei. Ele conecta os três. E realmente ele vai estar aí. Tirando a morte é uma coisa que todo mundo vai parar lá. Mas o pecado e a lei estão extremamente amarrados. Paulo vai até trabalhar um momento. Sem pecado, não há lei. Não havia lei enquanto não tinha pecado. Então há uma relação direta entre pecado e lei. Sempre que você enfatiza o pecado, você enfatiza a lei. Sempre que você abre mão do pecado, você enfatiza a graça. Assim, professor, mas como assim abrir mão do pecado? Puxa, isso aqui é bem legal. Isso aqui é assim, ó, é aquela ação pastoral. O que que é ação pastoral? Ação pastoral chegou a ovelha lá na igreja, toda suja, fazendo um monte de coisa errada. Os membros tudo doido com aquela ovelha, que os membros são assim. Os membros, as ovelhas limpinhas, que quando chega a ovelha suja, elas tudo arrepia e quer acabar com essa ovelha. E o pastor está preocupado em conquistar aquela ovelha e cuidar dela, e as outras ovelhas querendo matar ela. Aí o pastor tem que relevar. O pastor ele vai viver essa graça, porque ele vai aprender a relevar um mundo de coisa para poder aquela pessoa ter a chance de encontrar Deus, entendeu? A graça é isso. É aí que está a instância do perdão, aquela dimensão em que a gente não leva em conta o pecado. Romanos capítulo 4, né? Aquele momento em que nós não levamos em conta o pecado. Isso é a graça. Graça é perdão. Não tem outro conceito para isso. Quer ver? Ó? É bem Romanos, mas Romanos capítulo 4, o Paulo ali, ele quebra o melhor conceito de graça que tem no Novo Testamento. Agora, sempre que a gente vai para o pecado, inevitavelmente defende a lei. Quer ver? Capítulo 4, 4. Ó.
Ó, 4:4 de Romanos. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado um favor e sim dívida. Mas ao que não trabalha, olha lá, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Assim que Davi também declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. É aqui, ó. É 4:7. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Significa que o cara não é pecador? Claro que não. Ele é pecador. Mas significa que Deus não leva em conta. Isso é graça. Então, qual que é a postura ministerial? É não levar em conta o pecado. Agora, isso é um baita desafio. Porque a gente quer corrigir pela lei, porque pela lei é fácil. Pela lei, você vai lá e coloca a regra é essa, vocês têm que obedecer. Você dá a regra, a lei é fácil. Agora, levar a pessoa a Cristo, levar ela a entender, a doar sua vida, a entender o erro, sem a lei, mas pela graça, esse é um desafio. Agora, a lei é fácil, porque vamos criar a doutrina. Mas resolve? Sim, Rodrigo. Ó, vocês podem discordar de mim, viu, gente? Esse aqui é para ser um bate-papo. Não. Fiquem à vontade. Tema é realmente muito bom. Não é uma questão de discordar, né? Eu tenho um posicionamento um pouquinho diferente, porque esse tema pecado, ele mesmo já comprova que a lei existe. Uhum. Bem, o professor disse, né? Se não existe lei, não existe pecado. Então, se existe pecado, existe lei. Agora, a questão é achar esse equilíbrio, né? Uhum, uhum. Porque, por exemplo, na minha percepção, a graça, assim como a lei, sempre existiram. Eu não sou justificado pela lei, né? Não posso me escorar nela para querer, eu sou justificado, eu sou salvo, porque a lei. Não. É a graça que faz tudo isso. E por causa que a graça faz tudo isso em nós mesmos, nós errando e sendo pecadores, então eu sou impulsionado a querer obedecer os mandamentos de Deus, que seria a lei. Eu penso dessa forma, como o professor disse, né? Chega lá, o ovelhinha, tudo arrebentado, cheio de pecado. Né? Então, a graça que me alcançou tem que se manifestar através da minha vida, para a vida dela, para que ela se restabeleça. Mas... É isso, tá certinho, é isso aí. A lei como um segundo momento. Sim. E não como o primeiro. O problema todo é quando ela se torna o primeiro. Para a pessoa ter a graça, ela precisa mudar. Aí não. A graça é uma dádiva de Deus, a mudança é consequência. Esse é o desafio. Sim. Achar esse equilíbrio, né? E, porque, por exemplo, não tem como nós esquecer o pecado, né? Mas não tem como nós querer viver justificado pela lei. Então... Tem uma coisa, Rodrigo, tem uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar assim. O que acontece é o seguinte, a gente não tem como esquecer o pecado. O pecado lembra a gente. Né? Não tem como, ele mesmo lembra a gente que ele existe. Então, assim, a lei, ela tá aí. O problema é assim, a pessoa vem para a igreja, recebe a graça, beleza. Aí tem todo aquele momento de perdão, de reconhecer Deus. Aí ela começa a crescer na fé e começa a seguir a lei. Começa a seguir a lei. Que é o básico, começa isso na igreja, que é a doutrina. Né? Tá lá, então na igreja recebeu a graça, todo mundo ama, perdoa. E aí ela vai para um segundo momento em que ela começa a ver a doutrina e a lei. É aí que desanda. Por que desanda? Porque deixou a graça e começa a achar que vai dar certo na lei. Aquilo que Paulo fala aos Gálatas, começou no espírito, terminou na carne. Porque começa na graça e depois começa a achar que a lei vai dar certo. Aí o que acontece? Aí descobre que o pecado volta. O pecado tá aí, ó. Ele não vai deixar você esquecer. Ele tá toda hora, e toda hora, toda hora, toda hora.
para mostrar que a gente não vai dar conta. Não dá conta, você pode até tentar, mas não dá conta. E aí é que é a questão, como que a gente vive com isso? A própria pessoa, principalmente aquelas pessoas mais sinceras, tem gente que entra em crise espiritual e emocional, porque como é que eu consigo amar a Deus e ainda ser um pecador? Deus não me ama. Muita gente se frustra porque não consegue, mas é porque está achando que tem que conseguir. Na prática, gente, você quer ter uma certeza? Eu, na classe de catecúmenos, falo isso para os alunos. Vocês querem ter uma certeza? Vocês vão errar. E vocês querem ter outra? Vocês vão errar de novo. O pecado é uma constante. Por isso, o que vai fazer a vida cristã crescer é a graça ser uma constante. Aquela ideia do que Paulo fala, onde abunda o pecado, tem que superabundar a graça. Porque o pecado é uma constante, mas a graça tem que ser uma constante muito maior. E ali, a graça ela tem que estar sempre surgindo como essa constante, para que a pessoa não dependa da lei. Agora, a lei ela tem um papel educacional, ela está aí para ajudar a gente a caminhar. Mas a minha dependência não pode ser dela. É aí que o equilíbrio entra, né? É. E é Porque se difícil eu, essa equação. porque se eu também me lançar nessa, não, é a graça que me basta, né? Vamos dizer assim, e me lançar a fundo, eu não me preocupo mais com os erros, né? E os erros, todos eles têm uma consequência. Ora, nós erramos, eles geram uma consequência. Então, nós vamos, é assim que eu penso, Mas enfrentar e isso, tentar isso, superar. isso aí que tu falaste é o que o Bonhoeffer vai chamar de graça barata. Que é aquela graça que, na verdade, não é graça. A pessoa, não, eu vou viver pela graça e não tá nem aí com nada. Isso não é graça. Para que seja uma graça real, ela tem que tocar a pessoa profundamente de uma forma que ela fala, eu vou seguir Jesus. Porque esse amor dele por mim é tão grande que eu quero segui-lo. Aí a graça está no lugar certo. Agora, quando a graça está só na cabeça, aí o cara faz maracutaia. A graça não desceu para o coração, ela está só na cabeça. Aí você fala assim, vamos aprontar mesmo que a graça está aí, né? É a graça barata. Perfeito. É complicado, né? Mas é interessante, tá? O que eu aprendi na minha prática é que as pessoas meio que desistem disso com o tempo. Eu falo mais pastores, que nós estamos falando aqui um grupo que são ser líderes, né? Que é uma tendência dos pastores de desistir da graça e ir para a lei. Porque a lei é mais fácil. Você tem a doutrina, você tem a regra, se você seguir é abençoado, se não seguir a casa cai para você e pronto, acabou. Então há uma tendência muito grande a gente ir para isso. Porque a graça demanda você ter um desdobramento emocional, a graça demanda flexibilidade, a graça demanda suportar o outro, a graça demanda andar com a pessoa, mesmo ela sendo ruim, mesmo ela sendo contrária, mesmo ela. Entendeu? A graça ela demanda muito mais. A lei é muito mais fácil. Eu falo que a lei é muito mais. É bem mais fácil. A lei é o seguinte, ó. Comigo é assim, certo é certo e errado é errado. Pronto. A lei é assim. Né? A lei, eu vou provocar vocês agora para a gente encerrar, vocês com a pulga atrás da orelha. A lei é igual Deus e Adão e Eva. Se vocês comerem da maçã, eu expulso vocês do paraíso. Isso é a lei. A graça é depois que Pedro negou Jesus, Jesus chegou nele e falou, Pedro, pastorei meu rebanho. E agora? Aí você pega assim, duas imagens de Deus. Uma imagem radical, legalista, pecou, expulso do paraíso. Só porque comeu uma fruta. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus entregou o rebanho para ele pastorear. Então, esse é o desafio do negócio. Entender que existe uma dimensão da lei e que eu tenho que aprender a lidar com ela e que existe uma dimensão da graça. Só que a dimensão da graça envolve sempre risco, envolve sempre sofrimento, envolve sempre dor, envolve sempre caminhar junto. A dimensão da lei é mais segura. É o seguinte, a lei está aí, a regra está aí. Se você quiser ser abençoado, você segue a regra. Se não quiser ser abençoado, meu amigo, vai embora. Procura outra igreja para você. Então, assim, é complicado. Mas com o tempo, há a tendência da gente se desgastar da graça. Porque a lei é mais fácil.
Agora a graça é para aquela pessoa que olha a pessoa caída e fala: "Eu vou levantar essa pessoa". Então esse é o dom pastoral. O dom pastoral é aquele que olha a pessoa caída, mas não vê ela caída, vê ela de pé. Então o dom pastoral ele é profético, porque ele consegue ver a pessoa caída, mas ele vê ela de pé, entendeu? Então esse é o desafio da graça, é ver a pessoa de pé, ainda que custe tudo. Agora como é que você vai ver ela de pé? Você tem que suportar um monte de coisa, aí é a graça. Aí você faz de conta como se o pecado não existe. A gente tem que fazer isso. Jesus senta na mesa dos pecadores, não é isso? Mas Jesus não ficou falando assim: "Que você fez semana passada? Ah, você. Ah, e você?". Que Jesus fez? "Gente, vocês pecaram?". Todo mundo peca, ele não leva isso em consideração. O que levou em consi aqui nesse momento nós vamos partilhar o pão com cada um, entendeu? O que você faz quando sentou na mesa com os pecadores? Então tem que tomar cuidado para que essa ênfase na lei não faça a gente entender que a lei é o caminho. A lei não é o caminho, o caminho é Jesus, é a graça. A lei, ela só ajuda no caminho, ela é o segundo passo, mas há uma tendência muito forte, isso assim, geral nos ministérios, a com o tempo a gente deixar a graça e ir para a lei, porque a lei é mais exata. Tô falando assim de experiência, tá. E o que eu aprendi é que na graça é sempre mais difícil, mas E Jesus realmente é o exemplo, né, porque ele é a manifestação aí suprema da graça que também viveu a lei, né, porque nele não houve culpa. sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Bem colocado aí, né, pra gente entender que aí dentro da lei, entender sempre a lei como a vontade de Deus, né. E que há aquela coisa que a gente tenta cumprir da melhor forma, mas que na prática o pecado é um limitador que todos nós temos, e que eu hoje olho para o pecado assim, eu olho para o pecado mais como um traço que nos une, do que um traço que nos separa. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado tem que ser algo que nos leva a ter compaixão do outro, porque eu também sou. O pecado tem que ser aquilo que nos une, e não aquilo que nos separa. "Ah, eu não sou como esse pecador. Graças te dou, ó Deus, como que não sou como essa raça de pecadores aí", né. Então, o pecado não pode ser o que nos separa, ele tem que ser sempre o que nos une. Gente, a nossa hora deu, o assunto tá bom, mas mais alguma pergunta, alguma questão, dúvida, consideração? Eu só ia ressaltar aqui que geralmente a maioria dos líderes usa a lei para criar uma doutrina de medo, né? Isso Que acaba a acontecendo. pessoa A meio lei que a preso, né, lei e naquela o pecado, situação né. complicada. Lutero lutou muito contra isso, né? Na É. época. A lei e o pecado, às vezes, são usados contra isso. Então tem que realmente a minha tese é sobre isso, minha tese de doutorado, né, é sobre o pecado como instrumento de poder, né. É como aí a igreja, na história, acabou usando o pecado como instrumento de poder e violência para impor medo nas pessoas mas não só a igreja, tá, isso está na Bíblia. O próprio judaísmo do Antigo Testamento, você tem essa imposição de poder, o Novo Testamento, né, tem essa imposição de medo e poder por causa do pecado. No Novo Testamento, lá com Ananias e Safira, por exemplo, né, você tem um monte de narrativas assim bem violentas sobre o pecado e a consequência dele. Então é coisa da gente aprender a lidar, né, aprender a amadurecer e realmente é difícil, né. Então para quem está na ciência da religião é muito abrangente, eu gosto muito do tema. Eu estudei nos indígenas, estudei na China, ó, o pensamento africano indígena brasileiro sobre o pecado é ótimo, né. Aqui os Tupi-Guarani, tem um livro que você vai achar na internet, chama Teologia Guarani. E essa teologia guarani, ela vai trabalhar um pouco o conceito de pecado, ela tem um capítulo lá que ela trabalha o conceito de pecado nos guaranis, é ótimo, é da Chamorro, que acho que é o nome da autora, e é ótimo o material, assim, eu usei bem ele no meu doutorado, e ajuda, assim, a ter outras visões sobre o assunto, tá. Mas, no todo, é essa administração que é difícil, do equilíbrio aí que o Rodrigo sempre falou bem, né, a ideia da gente ter que ter essa visão da graça que nos direciona, mas não perder mão que o ministério pastoral também é ajudar a pessoa a entender a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, né. E ao mesmo tempo sempre de braços abertos ali para quando a ovelha errar e poder perdoar ela. Sempre entender que o que nos guia é a graça, a lei é o que nos ajuda, mas o que nos guia é a graça.
Mais alguém? O Everton, tranquilo? Gente, então vamos encerrando por aqui, que eu também vou para outra aula agora. E agradeço vocês. Vamos para antes de eu fechar para a próxima aula, deixa eu perguntar para vocês algum tema que vocês gostariam que nós falássemos então na próxima aula? De repente nós podemos aproveitar para falar um pouco do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Podíamos falar, né? Teve muito comentário aí sobre questão do Se show Deus da está Madonna punindo, se aí, né? Deus está punindo o Rio Grande do Sul, se não está punindo o Rio Grande do Sul, como que a gente entende isso? Eu vi vários vídeos na internet, uns que dá vontade até de chorar quando a gente ouve, né? Mas eu acho que dá para a gente aproveitar sim e abordar isso, viu? Pode ser. Tranquilo? Então fica assim, na próxima então nós vamos falar sobre o que está acontecendo lá, as vítimas e o desastre lá no recente no Rio Grande do Sul. Eu vou bolar certinho um tema para a gente falar sobre isso, sobre sofrimento e revelação, né, para entender como é que a gente faz uma pastoral numa situação dessa, e entender aí também como que fica a questão teológica aí para a gente poder discutir na próxima aula. Gente, fica com Deus então, nos encontramos na próxima. Beleza, É, Até mais. professor. Deus, Boa abraço. noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Falou. vai. Boa noite. Boa noite.